Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais uma análise aqui do Mauro César Pereira, mas antes disso eu já vou pedindo desculpa a vocês aí pelo meu áudio aqui do microfone. Estou tentando consertar, já peço desculpa a vocês. Vambora com mais um vídeo aí, né? Análise do Mauro César Pereira. Uma observação minha aqui. O pênalti, pra mim, foi mal marcado em cima do Botafogo, em cima do lance do Wesley ali, foi mal marcado. E sim, o Thiago Maia deveria ser expulso. Claramente deveria ser expulso. E sem mais enrolação, né? Vambora para o vídeo aí. Já vai deixando aquele seu like. A sua opinião também aqui nos comentários. A sua opinião importa bastante. E é isso aí, né? Vambora para o vídeo sem mais enrolação. Em crédito ao canal do Mauro César Pereira. Link na descrição como crédito. E é isso aí, vambora para o vídeo. As mensagens da rapaziada. Minha opinião sobre o jogo, né? Primeiro, o Flamengo começou bem. Mandou a bola na trave, dominou, mas era evidente que o roteiro era aquele. Botafogo aguenta uma pressão inicial e aos poucos vai subindo um pouco a marcação. O Flamengo não vai aguentar ficar no campo do Botafogo o tempo todo, sustenta ali um 0-0 até perto da metade do primeiro tempo, começa a sair. Dois homens rápidos, Júnior Santos e Vitor Sá pelos lados. O Tiquinho, que é o comandante de ataque, que é o centroavante de muito recurso, jogador muito bom, muito experiente, prende a bola, sabe finalizar. O jogo pode ser pautado em cima dele, que ele vai entregar. Então o Botafogo muito centrado, um time muito consciente do que fazer contra o Flamengo, que a partir do momento que o Botafogo começou a ter um certo controle do jogo, começou a ameaçar, o Flamengo se perdeu completamente. O pênalti, para mim, foi muito mal marcado, é claro que isso também pauta o jogo, né? O Vitor Sá está se jogando antes do contato com a perna do Wesley, em que pesa o Wesley defensivamente, tem momentos de Rodinei, de Mateuzinho, o garoto é muito ainda afobado, defensivamente falando. Comete muitos erros, mas ali ele até recuou o corpo e o jogador do Botafogo malandramente se jogou. A Edna foi muito mal, porque ela estava do lado, não quis olhar o vídeo, o VAR não chamou, não deve ter chamado, acabou marcando o pênalti. Claro que isso pauta o jogo, mas não é um argumento que sustente a má atuação do Flamengo. Também houve um erro grave dela no segundo tempo, quando ela não expulsa o Thiago Maia, né, que por querer ou sem querer, não importa, ele deu um bico ali Foi qual jogador? Foi. Deixa eu me lembrar quem foi aqui. Deixa eu olhar aqui. Quem foi o jogador que ele acabou acertando? De Plácido, foi, que entrou no segundo tempo. E isso foi faltando aí 13 minutos, mais ou menos, para o jogo, por volta ali dos 32 do segundo tempo, e o Flamengo continuou com o homem a mais, porque ela não expulsou o Thiago Maia. Era um lance para cartão vermelho, na minha opinião. Então, dois erros que ela cometeu, um para cada lado. Claro que o primeiro erro, ele pauta o jogo, porque o Botafogo assumiu a vantagem, mas o Flamengo ainda toma um gol no último lance do primeiro tempo, que o Botafogo retribuiu no segundo tempo com o segundo gol do Léo Pereira, cabeçada do Danilo no primeiro tempo totalmente livre, cabeçada do Léo Pereira totalmente livre no gol de número 2. Isso depois do Pedro perder uma chance impressionante. Então, o Botafogo foi o time mais consciente, dentro de um planejamento muito mais consistente. No segundo tempo, quando tinha, inclusive, a vantagem de um gol, era 2-1 placar. Muito bem o Luiz Castro, coloca o Luiz Henrique, ele puxando o contra-ataque, participa da jogada do gol. O Botafogo já perdeu outra chance, que a bola bateu 3 vezes na defesa do Flamengo. E erros do Sampaoli nas escolhas. Primeiro, não contou com o Gerson, que sentiu uma lesão muscular no aquecimento, né, do bate-bola no gramado. Colocou Ayrton Lucas, que era para ser preservado pela quantidade de jogos. Jogou aí 9 jogos, os últimos 9 jogos, jogou 8, 90 minutos. Quer dizer, o cara não tem reserva para revezar. O Felipe Luiz nunca está em condição, então não tem outro lateral. Acabou jogando no lugar do Gerson, foi uma escolha errada. Teria sido muito melhor começar como foi o segundo tempo, com a saída do Ayrton e a entrada do Everton Ribeiro, até o Matheus França, o Vitor Hugo fazendo o papel. Ele tentou emular ali o Gerson com a presença do Ayrton Lucas, mas é outra característica e não funcionou. E também nas trocas, insistiu no Marinho, a permanência do Vidal por muito tempo em campo, e até o Davi Luiz, né? Eu acho que assim, alguns jogadores que dá para discutir muito a presença nesse time do Flamengo, do Jorge Sampaoli, que chegou há pouco tempo, mas aos poucos vai ter que fazer uma seleção. O Marinho errou tudo que fez. E aí também o Gabigol, muito bem na articulação de jogadas, mas de novo perdendo chances inaceitáveis. A bola do Everton Ribeiro, com menos de 1 minuto do segundo tempo que o Gabigol perde, é uma jogada que não dá. São 17 jogos que ele não faz um gol de bola rolando, só fez 2 gols de pênalti, é um absurdo. Né? E o Marinho errou tudo e o Pedro também muito mal. Pedro perdeu um gol, uma chance clara, frente a frente ao Lucas Perry no segundo tempo, que só não teve maiores consequências, porque dali surgiu um escanteio, que foi o Bruno Henrique que arrumou o escanteio ainda, foi até o final, conseguiu o escanteio, e na cobrança saiu o gol de cabeça do Léo Pereira, o segundo gol. Ainda assim, o Flamengo depois criou algumas chances, mas muito mal, muito atabalhoado, atuação muito ruim. O Botafogo foi um time muito mais consciente. Eu só não concordo
com quem alega, já vi a gente alegando, porque o Flamengo joga com goleiro linha. Não foi por isso que tomou gol. Não foi porque o Santos joga na linha que o Flamengo tomou o primeiro gol, foi um pênalti. Não foi por conta disso que tomou o segundo gol, foi um escanteio, a defesa errou no posicionamento, o Danilo cabeçou sozinho. Não foi por isso que tomou o terceiro gol. Quando o Tietchan passou no meio de 3 jogadores. E foi embora livre na linha de fundo, cruzou o Tiquinho sozinho para fazer o gol. Esses erros coletivos, isso aí é erro que é culpa do técnico, do jogador, todo mundo. Todo mundo. Bola parada, a jogada do terceiro gol são erros de todos, evidentemente. Não é erro de um ou de outro personagem. Não foi porque o goleiro atua lá perto da intermediária como goleiro linha que o Flamengo perdeu o jogo. Não foi por isso. Aí é querer vender uma narrativa para, de repente, não pode jogar assim. Pode sim. Agora, os erros foram graves. Acho que o São Paulo precisa rever alguns conceitos, alguns jogadores, como o caso do Marinho, que ele conhece dos tempos do Santos, embora a grande fase do Marinho tenha sido já com o Cuca, depois que ele saiu, foi a melhor fase do Marinho, do Santos, vice-campeão da Libertadores, mas ele conhece o atleta, acredita, e outra coisa, isso foi em 2019. Né? Já se passaram aí 4 para 5 anos e o Marinho não é mais o mesmo com relação à questão física, para as arrancadas, e muito sem lucidez para definir alguns lances, muito mal. Acho que o São Paulo precisa rever aí alguns conceitos, dá para ser muito mais interessante esse time do que foi. São 2 derrotas seguidas no Brasileiro, para o Inter e para o Botafogo, em jogos que o Flamengo poderia ter tido desempenho melhor, deveria. Agora, eu falei sobre isso quando houve a troca de técnico. O São Paulo vai agregar, a tendência é acertar, mas vai ter acidente de percurso, vai ter discussão sobre a proposta de jogo, não vai ser uma coisa automática, e o Flamengo está perdendo pontos importantes no começo do campeonato. É muito campeonato, é muito cedo, isso não significa nada de tão assim, preocupante no começo, é óbvio, a gente sabe disso, é só olhar o retrospecto dos campeonatos de pontos corridos, mas começa uma situação de ter que correr atrás do prejuízo. O próximo jogo é contra o Atlético no Paraná, Atlético que ontem perdeu para o Atlético em Belo Horizonte, no clássico dos Atléticos, como diria o outro, né? E é uma situação muito desconfortável que o Flamengo já tem no começo, precisando se recuperar com vitórias fora de casa, buscando pontos aí, digamos assim, que não seriam os mais prováveis. Né? Não gostei também da saída do Cebolinha, que no segundo tempo estava até bem, deu um chute perigoso que o PR defendeu, fez algumas boas jogadas pela esquerda. Aquele setor ali, um setor onde, com a expulsão do Rafael, o Cebolinha começou a ter mais condição de criar jogadas, era onde o Flamengo fazia as melhores jogadas, ele acaba saindo do jogo, ele também falha na jogada ali, quando o Tietchan passa no meio de 3 jogadores, mas a saída do Cebolinha também achei uma escolha errada, embora o Matheus França já pudesse ter entrado há mais tempo, e até o próprio Vitor Hugo, mas acho que não no lugar do Everton. Enfim, poderia até abrir mão de um dos zagueiros, embora o Léo Pereira e o Fabrício Bruno jogassem dentro do campo do adversário, ele poderia até ter buscado uma outra saída, mudando até o desenho tático e colocando um outro homem para trabalhar mais à frente. Enfim, acho que as escolhas não foram boas, não deram certo, o São Paulo não foi feliz, mas os jogadores também cometeram muitos erros. O Botafogo, como eu falei, foi perfeito no seu planejamento. O único erro do Castro, do Luiz Castro, foi aquele piti que ele deu à beira do campo que gerou a expulsão. Eu não entendi muito bem ali, porque ele pede para segurar a expulsão, a substituição, e eu não sei se o quarto árbitro não ouviu, não entendi muito bem o que aconteceu, mas ele não pode se destemperar daquela maneira, né? Porque acaba prejudicando, ele acabou não ficando na beira do campo. O Botafogo ainda venceu, mas não é assim, né? Então o Botafogo teve 2 cartões vermelhos do seu técnico, do seu lateral direito, absolutamente evitáveis, digamos assim, né? Agora, o Flamengo tem que repensar e muito Davi Luiz, Vidal, o Marinho, sem condição nenhuma. Isso aí é muito importante que seja analisado com mais profundidade pelo treinador. Acho que falta aí colocar um pouco mais de juventude nesse time, né? Uma atuação realmente que deixou muito a desejar de alguns jogadores. O Flamengo perde um jogo realmente uma atuação, em alguns momentos, deplorável até. Tá? Em que pese, repito, acho que não foi pênalti no lance do primeiro gol do Botafogo, mas isso não minimiza em nada a derrota, a atuação, não dá. Atribuir isso só à jogada do pênalti, a derrota não é coisa de time grande, é coisa de time pequeno. Né? Vamos lá. Vamos para o Pedro. Semana passada contra o Inter muito mal e hoje muito mal. Muito mal. 4 gols contra o Maringá e tal, mas muito mal hoje. A atuação do Pedro deixou muito a desejar. E outro detalhe que eu tenho que registrar aqui. Que coisa absurda isso voltar a acontecer, já havia ocorrido antes. Isolar todo o setor sul do Maracanã, não vendendo ali mais de 10 mil, 12 mil ingressos para colocar a torcida do Botafogo naquele cantinho. Questão de segurança, uma pinóia. Então, faça a segurança. A Polícia Militar que faça a segurança. Isole, coloca ali um cordão de isolamento, isola a torcida do Botafogo. O certo seria o Botafogo ficar com todo o setor sul e o Flamengo ter uma camada maior
no espaço maior do Engenhão, do Newton Santos, para o jogo do segundo turno. Infelizmente, estão matando o futebol carioca com esses clássicos Flamengo e Botafogo, com esse percentual pequeno de visitantes e com a interdição de todo um setor. Isso aí é uma coisa realmente bizarra, uma coisa realmente terrível, faz muito mal ao futebol, muito mal ao futebol do Rio de Janeiro, eu diria. Muito, muito. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo. Já vou pedindo desculpa a vocês em relação ao meu áudio aqui, que tá meio com problema e eu tô consertando, né? Te falar uma coisa. O Mauro, ele falou algumas coisas aí que eu concordo, né? Principalmente o que ele falou sobre as questões sobre Gabigol, que Gabigol parece que de um ano pra cá ele desaprendeu a finalizar. A quantidade de chances claras que o Gabigol perde durante o jogo é muito grande. Nesse jogo foram 3 chances, praticamente duas claras e uma não tão clara, né? Todas com passe do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele deu um passe de letra para o Pedro que acabou desconcertando a defesa do Botafogo. O Pedro, ele tentou dar uma de 3 dedos pro gol, né? Mérito do goleiro do Botafogo, acho que é Pierre, alguma coisa assim. Mérito do goleiro do Botafogo, que fez uma defesaça, né? Então aquilo, quando o São Paulo ele chega na entrevista, na coletiva, né? Entrevista coletiva, e fala que o Flamengo tem que ser mais efetivo nas finalizações, ele não tá errado. As chances que o Flamengo chega a criar e acaba desperdiçando, complica a situação do Flamengo, né? O Botafogo é um time que, óbvio, não cria muitas chances claras de gol, mas quando cria é efetivo e acaba fazendo um gol. Aquele lance do que o Tietê passou por 3 jogadores do Flamengo e tocou para o Tiquinho Soares sozinho ali. Quem tava marcando ele, se não me engano, acho que era o Marinho ali naquela área ali. É um absurdo, meu filho. O cara conseguir passar por 3 de uma vez só e tocar pro Tiquinho livre na marca do pênalti é absurdo. Outro ponto. Pra mim não existiu pênalti em cima do... Eu esqueci até o nome do jogador, né? Acho que é o Sá, Victor Sá, uma parada assim, né? Pra mim não existiu pênalti. O Wesley, ele tentou tirar o corpo e o lance do Thiago Maia ser expulso, eu até agora não entendi. Era pra ser expulso direto. Pelo lance, pela intensidade, até o Thiago Maia se machucando nesse lance, pela intensidade... Thiago Maia era pra ser expulso direto ali, né? Então é aquilo. Tem muitas questões de arbitragem. O lance do Rafael, acho que é o lance certo de ser expulsão. E óbvio que vai caber debate, mas um jogo que a arbitragem até um determinado tempo tava bom, mas depois começou a desandar. Mas mudando de assunto, sair de arbitragem, o Flamengo, o Pedro, mais um jogo pelo Brasileirão, né? Ele não jogou bem. Gabigol, quando ele não joga bem, tá complicado. Gabigol já não joga bem há tempos, né? Óbvio, o Gabigol ele se movimenta muito, ele vem buscar bola no meio de campo, óbvio, que não tem um articulador nesse time do Flamengo, né? Quando tem, tá no banco. Então ele vem para pegar a bola e levar até o ataque. Mas quando ele vai fazer isso, ele já tá longe do gol. Quando o Wesley ele vai cruzar alguma chance, ele já tá longe do gol. Teve um lance aí que ele pegou a bola, trouxe a bola do meio de campo para o ataque, né? Foi buscar a bola, conseguiu trazer pro ataque, tocou pro Wesley, o Wesley cruzou para trás, né? O Gabigol veio de primeira, né? Foi uma bela finalização, só que foi no meio, entendeu? Então, o goleiro do Botafogo não teve trabalho. Então, o Gabigol, ele tem que... Desculpa. Ele tem que... Principalmente... treinar a finalização, porque é uma coisa que tá pecando muito o Flamengo, né? E isso, chegando ao final da temporada, pode pesar e muito, né? Então aquilo, Gabigol treinar a finalização que tá difícil, hein? Tá difícil, hein?